Vamos então, cumprimento a todos que têm chegado, entretanto, com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 20. Hoje vamos estudar um bocadinho mais sobre os 10 mandamentos. Vamos entrar no quarto, o santificou. Amém? Irmãos, lembremos alguma coisa que é muito importante. Amém? Diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Amém? Devemos dar prioridade ao santificar. Amém? Lembra-te o dia de sábado para santificar. O dia do Senhor, um dia especial. Em Deuteronômio 5:12 aparece-nos, na verdade, também esta chamada de atenção. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Amém? Então o dia do Senhor é um dia especial, deve ser um dia reservado para a sua glória, para a sua adoração. Amém? E é interessante nós pensarmos o que é que significa em relação especificamente ao dia de sábado, nós não encontramos. Amém? Então, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor, e que já vimos, na verdade, temos em 1 Coríntios 8:4, Atos 14:15. Eu tinha elaborado um outro PowerPoint, só que com estes textos do Novo Testamento, só que entretanto não abriu ali, fui buscar um mais antigo, que só tem a referência. Mas este primeiro mandamento, na verdade, não terás outros deuses diante de mim. Só o Senhor é Deus, amém? Romanos, Coríntios, fala exatamente que só o Senhor nós devemos também adorar e só há um Deus em quem nós devemos cultuar, amém? Também há aqui no segundo mandamento que Deus proíbe a idolatria, Deus proíbe, na verdade, as imagens de escultura. Encontramos em Gálatas 5:19, a 21, Romanos também, capítulo 1, fala, na verdade, que as pessoas reverteram a glória, na verdade, de Deus na manifestação, na representação de animais, na representação de homens, não é? E a glória deve ser dada ao Senhor. Irmãos, não devemos ter outro Deus, nem uma representação de Deus com o nosso ponto de adoração, porque Deus é Espírito e importa ser adorado em Espírito e em verdade. Também no terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós encontramos também, para além de Tiago 5, encontramos em Mateus 5 também, em que Jesus fala, na verdade, aquilo que falamos também no outro dia, de não usar o nome do Senhor em vão, com juramento, com perjúrio e tudo isso. Então não devemos usar o nome do Senhor em vão. Não devemos jurar pelo céu, e quem está no céu é Deus. Não, amém? Então não usar o nome do Senhor em vão. Agora o quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nós não encontramos no Novo Testamento, ainda que alguns poderão, e já vamos ver no decorrer da nossa meditação, no nosso pensamento, dizer, então os discípulos, eles não guardavam o sábado assim. O sábado, podemos dizer assim, os judeus, este mandamento, podemos dizer, o quarto mandamento, tem muito a ver com o povo judeu. Alguns dizem, então, mas o apóstolo Paulo nem ao sábado às sinagogas, quando ele estava fazendo as suas viagens missionárias. Pois é, ele primeiro foi aos domésticos da fé, ele primeiro procurou as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era exatamente o ponto de encontro e não era o domingo, lá não estava ninguém ao domingo. Então, estrategicamente, Paulo dirigia-se ao sábado às sinagogas. E Jesus falou também muito sobre este assunto, dizendo que o sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Amém? E que ele era maior do que o sábado. Amém? Jesus maior do que o sábado. Amém? O quinto mandamento, que ainda iremos meditar num dos próximos cultos: honra teu pai e a tua mãe. Nós encontramos também, corroborado também no Novo Testamento, ali Efésios 6 fala exatamente lembra deste mandamento e diz que é um mandamento com promessa, né? Promessa de bênção. Não adulterarás é o sexto mandamento, né? Romanos 13, 8 a 10, e podemos incluir aqui, não adulterarás, também todo tipo de imoralidade
Não matarás, peço perdão, já passei aqui. Vocês podiam tirar o piozinho um bocadinho, se não é que distrai-me um bocadinho, está bem? Então, não matarás, amém? Então, depois já vamos ao adultério, amém? A palavra do Senhor é muito clara também sobre isso, já iremos depois também falar sobre o uso, a questão da morte e a questão da autodefesa quando chegar a essa altura, mas a Bíblia fala exatamente e mostra-nos que o Senhor é o autor da vida, amém? Também não adulterarás, sim, e aqui eu incluiria tudo o que tem a ver também com toda a imoralidade, e o Senhor é muito claro e fala que os adúlteros, muito claramente, os efeminados, né, aqueles que se prostituem, na verdade lá em Apocalipse é muito claro, repete 2 vezes, que ficarão de fora, não entrarão, amém, no reino do céu. Também os roubadores, não furtarás, Romanos 13, não roubar. Efésios 4, 28, diz que aquele que roubava, aquele que furtava, não o faça mais, depois de conhecer o Senhor, mas antes trabalhe com as suas próprias mãos, amém, para ter o seu sustento e até ajudar outros, amém. Não furtarás. Depois lá em Apocalipse, que eu não tenho ali, diz que também os roubadores ficarão de fora, né? Também a respeito do 9º mandamento, não darás falso testemunho contra o teu próximo, tem muito a ver também com levantar falso testemunho, levantar mentiras. Os mentirosos também não terão lugar no céu. A Bíblia é muito clara também sobre isso. Amém? E não cobiçar também, não cobiçarás a mulher, etc, etc. Romanos 13, 8 a 11, Efésios 5, 8, falam exatamente, há aqui uma repetição. Então, lembrar que porque é que nós cristãos celebramos o domingo, amém, e não o sábado? Nós damos importância, e os discípulos também, porque em primeiro lugar, lembramos que o domingo, para nós o domingo até tem o latim ajuda na construção desta palavra do latim, e o português deriva do latim. Por exemplo, no inglês é o Sunday, é o dia do sol, mas para nós, nós celebramos, ou o nome está relacionado com alguém que é maior que o sol, que é o Senhor, que é domingo, ou Dominus Dei, dia do Senhor, amém? E dia do Senhor porquê? Porque foi exatamente no primeiro dia da semana, na verdade, que Jesus ressuscitou, né? Lá em João 20, verso 1, diz que Maria Madalena foi ao sepulcro, na verdade, pela manhã, foi ela que descobriu que o Senhor não estava lá. Depois, capítulo 20, verso 9, chegado depois da tarde daquele dia, no primeiro dia da semana, Jesus apareceu aos seus discípulos. 8 dias depois, uma semana depois, ou seja, do primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos e o Senhor fez questão de estar com eles. Eu podia ter aparecido um sábado, não sabemos porquê, amém? O Senhor vem a instituir, podemos dizer assim, uma nova ordem, que é a ordem da graça. E vemos que os judeus, né? Eles, diz o Senhor Jesus, que até eram tão picuinhas, tão minuciosos, que até davam o dízimo do hortelã, do endro, das ervas de cheiro, né? Eram muito zelosos em vigiar e fiscalizar-se uns aos outros, mas diz que lhe faltava alguma coisa. Diz que misericórdia quero e não sacrifício. A questão não está, na verdade, no sacrifício de pôr a canga no sábado ou no domingo. A questão está a fazê-lo com alegria, servindo ao Senhor. E o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana, o domingo. Para isso, para nós como cristãos, na verdade, este dia é muito importante. Também é interessante que aquele dia foi um dia de triunfo, podemos dizer assim, o dia de domingo, o dia de triunfo sobre a morte. Amém? E os apóstolos, por causa disso, começaram a chamar o dia do Senhor. É interessante que lá em Apocalipse, quando João, lá na ilha de Patmos, recebe a revelação das coisas futuras, diz que, exatamente, no dia
do Senhor. João, um dos apóstolos de Jesus, que esteve com Jesus, presenciou a ressurreição de Jesus. 8 dias esteve com o Senhor. Depois, na verdade, desta ressurreição, 8 dias o Senhor lhe apareceu de novo. E depois teve com cerca de 40 dias, na verdade, em que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos, não somente, certamente, aos domingos, mas outros dias também. Mas João, na verdade, no dia em que ele recebe a revelação do Apocalipse, a revelação, na verdade, o livro ele diz que no dia, ele diz aqui no dia do Senhor, no dia em que ele na verdade, se refere, na verdade, o dia em que o Senhor ressuscitou. Ou seja, amém, há uma coisa marcante também para a vida dos apóstolos, amém? Então foi no dia de domingo também que a igreja foi selada com a descida do Espírito Santo, amém? Exatamente, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Pentecostes tem a ver com o 50º dia após a Páscoa, na verdade, e 50 dias após a Páscoa dá exatamente num domingo, amém? É interessante nós pensarmos exatamente que foi neste dia glorioso e maravilhoso que o Senhor, na verdade, também visitou a sua igreja e cumpriu, né? Há bocadinho a irmã Paula estava falando da necessidade de nós buscarmos o Espírito Santo e diz que se cumpriu, na verdade, em que aqueles que buscaram, não foi para todos, foi para aqueles que buscaram, receberam a promessa do Pai. Pedir, temos que buscar, temos que, irmãos, é tão importante, amém? Daí, na verdade, a igreja, na unção e no poder do Espírito Santo se expandir. Porquê? Porque eles não estavam fazendo a obra na sua força. Irmãos, porque é que no passado, e no domingo o irmão Nuno estava falando, na verdade, em situações mais precárias, em situações mais humildes, na verdade, em lugares até com menos conforto, mais pequenos, mas às vezes estavam quase à pinha, como costuma dizer, né? Mas estavam ali, às vezes não nas melhores condições de comunidade, mas o povo corria para a casa de Deus para buscar a Deus e orar e buscar o Senhor. Porquê? Porque, na verdade, a presença de Deus através do Espírito Santo na nossa vida faz toda a diferença. Amém? Hoje, por vezes, é bom e termos possibilidade de ter conforto, ter cadeiras almofadadas, ter ar-condicionado, ter um ambiente, na verdade, assim, agradável, luz também que possamos ler, amém? Tudo isso. Mas, irmãos, são comunidades que alegram, traz conforto ao nosso coração, mas sabe que o maior conforto que nós podemos receber é o conforto, o consolo do Espírito Santo. Amém? E é isso que lembro-me uma vez um pastor, que foi o meu pastor Manuel Costa, hoje já está muito velhinho. Ele esteve em África servindo ao Senhor. Lembro-me um testemunho que achei um bocadinho estranho, que eles muitas vezes diziam: olha, fomos lá a tal sítio fazer um culto, e o povo vinha de 5 e 10 quilómetros, e fazíamos lá debaixo de uma grande árvore o culto, e vinham com uma pedra à cabeça. Assim, uma pedra à cabeça? E depois lá explicou para que é que eles traziam a pedra à cabeça, né? É porque aquilo, antigamente, toda a madeira, não sei, aqui pronto, alguns já são de outras gerações, eu também sou de outra geração, mas hoje os meus pais, meus avós, tudo o que era bocadinho de madeira, de carrasco, disto e daquilo, era apanhar tudo para fazer fogo, porque não havia dinheiro para, até nem para o fogareiro, a petróleo, né? Antigamente, antes do gás, era a petróleo, né? Então, limpavam tudo. Então, eles traziam a pedra exatamente para quê? Para se sentarem durante o culto e no final ainda servir como tijolo para a construção da casa de oração que eles estavam a fazer. Amém? Então vinham de longe, a pedra servia para se sentarem, ainda ficava ali a pedra, no domingo seguinte vinham outra vez com uma pedra e ali iam construindo uma humilde casa. Mas irmãos, é interessante, é isto. Lugar humilde, sem condições, mas o povo, na verdade, onde há a presença de Deus, a unção do Espírito Santo, o povo vem e se pode alegrar na presença do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? É interessante nós pensarmos exatamente isto. Colossenses, podemos ler. Depois, é isso. Aqui.
Pois é, vamos avançar aqui um bocadinho. Em Colossenses, há pessoas que na verdade podem nos criticar por nós cultuarmos e guardarmos o dia de domingo. Para nós tem a sua importância, amém? Pronto, há um grupo que há uns mais extremistas, outros menos extremistas, chamado adventista ou do sétimo dia, né? Que por vezes os grupos mais extremistas chamam-nos a nós, cristãos evangélicos, na verdade como apóstatas por celebrarmos ao Senhor no domingo, porque eles, na mente deles, o domingo é um sinal da besta que a cristandade recebeu do Papa. Irmãos, Paulo é muito claro aqui em Colossenses 2, 15 a 16, diz assim: e despojado os principados e potestades, expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa do dia de festa, ou das luas novas, ou dos sábados. Amém? Já isto acontecia os judeus antes, no tempo de Jesus. Havia ali algum conflito entre aqueles crentes que se convertiam e guardavam o domingo e não guardavam o sábado. Havia uma corrente mais ortodoxa ou farisaica dentro do cristianismo que queria que os cristãos, principalmente agora os gentios, que não tinham nenhuma obrigação, na verdade cultural ou religiosa, com a aliança de Moisés em relação a comer comida que os judeus chamam kosher, né? Aquela comida separada, né? Só alimentos puros, segundo Deuteronômio, Levíticos. Não, mas Paulo diz claramente que ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, se guarda ou não guarda, ou luas novas, todas essas tradições, todas essas guardas de dias que os judeus tinham, ou dos sábados. Amém? Irmãos, que o Senhor nos possa ajudar, amém, a estarmos livres na liberdade que o Senhor nos deu, mas, ao mesmo tempo, irmãos, precisamos lembrar alguma coisa importante. O domingo, na verdade, para nós vem substituir o sábado, no sentido que lembramos e celebramos, na verdade, a ressurreição do Senhor, a vitória do Senhor sobre a morte e sobre o inimigo. Amém? É interessante que nós, como cristãos, não estamos, né, exatamente completamente sujeitos a uma guarda de um dia, no sentido de não fazer absolutamente nada, por causa de muitas vezes há pessoas que trabalham por turnos, trabalham não sei quando, mas dentro do possível nós devemos fazer o nosso melhor para que possamos ter um dia para estarmos um pouco mais tranquilos e que possamos servir o Senhor sem aquela inquietação, como é às vezes estar aqui no culto à quinta-feira, outro dia da semana em que também temos compromissos. Na verdade, precisamos organizar aquilo que Paulo diz, remindo o tempo, aproveitando, organizando o nosso tempo. Para quê? Duas coisas que são importantes que o sábado tem a ver. O sábado tem a ver connosco, tem a ver com tranquilidade. Aliás, o domingo é o dia de descansar dos nossos trabalhos. Êxodo 20, verso 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Em Gênesis 2,15, na verdade o Senhor lembra exatamente disso. E tomou o Senhor o homem e a mulher e depois no jardim para o lavrar, para guardar. Portanto, o trabalho é uma coisa honrosa, amém? Mas nós também não somos máquinas, e é interessante que Deus deu, o próprio Senhor, na criação, Ele deu o exemplo. Amém? Ele deu o exemplo. O trabalho não é maldição, né? A maldição tem a ver com o suor ou a canseira provocada pelo trabalho, né? E Gênesis 3,19 diz assim: do suor do teu rosto comerás e do teu pão, até que tornes à terra, porque dele foste formado, portanto és pó e ao pó tornarás. Então o propósito de Deus para o homem é que ele possa trabalhar para ganhar o seu sustento, né? 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 10 diz: porque quando ainda estávamos convosco vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, então olha, tem um remédio, não coma.
Se alguém não quer trabalhar, não coma, né? Também porque ouvimos que alguns dentre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Esses tais, porém, andamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Amém? E ainda ontem estávamos falando ali em Montemor, exatamente, há pessoas que, por vezes, e nós somos, onde estamos a falar da ajuda ao próximo e encaminhá-los, é verdade que nós somos chamados a ajudar, mas aqui a palavra também diz, quem não trabalha, não coma. Por vezes temos necessidade de organizar. Né? Às vezes há pessoas que é uma situação de doença prolongada, uma situação de catástrofe, situações pontuais, mas que temos que socorrer. Amém? Mas há situações, aqui diz que alguns eram desordeiros, diz que alguns andam desordenadamente, uma vida sem ordem. Como cristãos, nós somos pessoas com equilíbrio, moderados em toda a nossa maneira de viver. Amém? Então, se calhar, há coisas também da nossa vida que nós temos que reaprender. Amém? Porque o trabalho é honroso. Amém? O trabalho é honroso. Amém? E estavam a ter referido, na verdade, que vários projetos de vida que a irmã Paula ajudou algumas pessoas e hoje são pessoas bem-sucedidas. Ainda temos alguém que de vez em quando nos manda algumas informações, como é que está. Até, por acaso é um poeta, às vezes a gente olha para uma pessoa, sim, um poeta, mas é alguém que estava com ideias suicidas, né? Alguém que estava desesperado da vida e nos procurou, né? Estava morando na rua exatamente também, mas que com a ajuda de Deus ajudamos a fazer um projeto de vida. Hoje é alguém que ganha do seu salário, já escreveu 1 ou 2 livros, né? É reconhecido na região norte, no Porto, e já está a fazer um curso universitário. Exatamente. Amém. E outras situações que chegaram até nós, irmãos, que às vezes não ajuda simplesmente o facto de dar um bocadinho de pão, umas latas de salsichas ou de conserva, pode ser uma coisa do momento, mas temos que preparar e ajudar as pessoas. A Bíblia diz que quem não trabalha, não come. Às vezes precisamos da ajuda de Deus para reorganizar a nossa vida. E Deus está disponível para cada um de nós. Amém? 1 Tessalonicenses 5:8 diz também, em relação aos cristãos, algo que também é muito importante. Se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Se alguém que é pai de família, se alguém, na verdade, não se preocupa com o sustento da sua casa, se alguém não se preocupa com o bem-estar da sua própria família, é um mau testemunho. É um mau testemunho. Amém? Então, o trabalho é honroso, temos de trabalhar, mas não somos máquinas. Né? Nós não somos máquinas. O homem deve trabalhar, deve estar ocupado. Né? O trabalho não é uma maldição, o trabalho é um privilégio. Hoje, esta tarde, estava ouvindo alguém que agora tem um podcast, alguém nosso conhecido, e estava dando algumas dicas como ter mais algum dinheiro, né? Ter algum dinheiro. Ele dizia assim, bom, calhar pode fazer umas horinhas ao domingo, ou trabalhando umas horas, ter um segundo trabalho. E eu fiquei assim, pois, mas o dinheiro não é tudo. E se a gente não tem tempo para Deus, aquele que nos reprograma a nossa vida, né? Aquele que nos ajuda, na verdade, e sabe, parar um pouco, estar na casa de Deus, buscar a Deus e até servir ao Senhor, mas por isso é que todos devem procurar servir. Por quê? Para que uns não fiquem completamente pesados com 5 ou 10 tarefas e outros simplesmente são salvos, satisfeitos e sentados, sentem-se numa cadeira ao domingo, cantam 2 cânticos, ouvem a palavra e vão para casa. Todos somos servos e servos do Senhor, claro, cada um dentro da sua possibilidade, da sua capacidade também, às vezes a idade também já não ajuda muito, mas alguma coisa nós todos podemos fazer e assim todos, porque há um princípio lá, e Salmos fala sobre isso, servir ao Senhor com alegria. Quando servir ao Senhor se torna um peso, há uma coisa que nos esmaga, é uma coisa que não está a funcionar bem, amém? Mas que o Senhor nos possa ajudar
E eu acredito que Deus vai levantar ministérios aqui, pessoas também, para servir ao Senhor. Amém? Êxodo 3:10 diz exatamente, mas o sétimo dia é o sábado, ou sábado, não se esqueçam, sábado significa cessar, repousar, descansar. Então, mas o sétimo dia é o tempo de cessar, né, as atividades. É do Senhor, amém? O teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Amém? Assim como o homem tem o dever de trabalhar, também tem o dever de descansar, porque nós não somos máquinas. Amém? Os nossos corpos não foram projetados para trabalhar sem parar. E Deus nos preparou para que nós possamos parar, recarregar as nossas baterias físicas, espirituais, emocionais e recomeçar mais uma nova semana, 5, 6 ou 4 dias, se algum dia acontecer, né? De trabalho, uma jornada, mas que o Senhor nos possa ajudar, irmãos, lembrar que precisamos ter equilíbrio também em todas as áreas. Amém? Deus deseja exatamente que nós possamos reforçar as nossas forças físicas e espirituais. Lembra-te, esta palavra é muito interessante. No versículo 8, o Senhor diz, lembra-te, né? Então, o dia do Senhor é um dia também para nós lembrarmos, para nós refletirmos. Amém? Lembre-te do Senhor, do sábado para o santificar. Então, os israelitas, eles tinham o dever de trazer à memória, né, lembrar aquilo que Deus fez, né? E às vezes a nossa correria de um lado para o outro, para o trabalho, para casa, fazer comida, pôr louça, roupa na máquina, tirar, voltar. Isto é uma correria que às vezes a semana corre e nós nem paramos um bocadinho para refletir, né? E é bom que nós possamos parar um bocadinho também para refletir. Lembra-te daquilo que Deus está a fazer na tua vida, né? Às vezes somos demasiadamente ingratos porque nem sequer temos tempo para parar e pensar e dar graças ao Senhor. O povo de Deus, hoje, acho que é hoje ou foi ontem? É hoje. O dia de ações de graças é hoje, exatamente. Amém. É uma boa paragem para lembrar, ainda que alguns estejam só a lembrar do Peru, e é o Natal mais cedo para alguns lá nos Estados Unidos, Canadá. Saudações para quem nos assiste por aí, né? Mas não deve ser somente um dia por ano para parar, agradecer, mas todas as semanas, especialmente o domingo, nós devemos vir à casa de Deus também com esta atitude de reflexão, amém? Reflexão, e eu digo, e lembrar e agradecer aquilo que Deus, trazer à memória aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém? A Bíblia diz que nós devemos ser um povo agradecido, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Né? Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo, o nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, parar um bocadinho, lembrar uma promessa que o Senhor fez. Ele prometeu sempre estar connosco. Às vezes a nossa correria parece que andamos sozinhos, né? Mas nós não andamos sozinhos. O Senhor está connosco, né? Acho que já contei aqui esta história, mas como eu já tenho 50 anos, já estou assim desculpado. Já tenho desculpa, né? Há uns anos atrás, lá numa vizinha, quando estávamos nos Trás-os-Montes, ao domingo de manhã tinha um culto para fazer em Freixo de Espada à Cinta, era a 100 km, e geralmente ia sozinho, às vezes podia levar uma pessoa ou outra comigo, mas geralmente era muito cedo que saía, e estavam duas vizinhas na porta, lá junto onde eu tinha o carro, e disse, então o vizinho hoje vai sozinho, né? O vizinho hoje vai sozinho. E outra diz, não, então não sabe que o vizinho de hoje anda sempre acompanhado, né? O vizinho anda sempre acompanhado. Lembrar que ele sempre está connosco. Às vezes, interessante, foi alguém descrente que leu, não, Deus sempre está com ele. Ele sempre está connosco. Ele prometeu não nos deixar, Ele prometeu não nos desamparar. Amém? Ele é fiel e devemos ser gratos também a Deus por isso. Amém? Também o domingo podemos dizer, sim, é como eu já falei,
tempo de reflexão, mas também deve ser um tempo de renovação. Amém? Somos chamados também a buscar de Deus uma renovação espiritual, uma renovação para a nossa vida. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar a buscar essa renovação de Deus. Que nós não possamos vir ao culto por vir, mas que possamos vir na expectativa daquilo que Deus vai fazer na minha vida. Claro que nós vamos ser usados por Deus, mas nós esperamos também que Deus faça alguma coisa na nossa vida. Não é ser egoísta, é servir um Pai amoroso e bondoso que nos quer bem. E este propósito de pararmos e servir o Senhor no domingo, de certa forma, um dia para parar, é importante para que nós possamos avançar e recomeçar e com as energias, com a força e a graça de Deus sobre a nossa vida. Amém? Vamos ler aqui Romanos 14, verso 5, diz assim, aquilo que Deus espera de nós. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro no seu próprio ânimo. Amém? Irmãos, isto tem a ver um bocadinho com aquilo que eu falei há bocadinho em relação à questão, por vezes, aqueles que trabalham por turnos, aqueles que às vezes não dá mesmo ao domingo, não vamos também ficar... Estamos a lembrar, por exemplo, o irmão Daniel, né? Muitas vezes tem que descansar, tem uma jornada, às vezes de madrugadas, tudo isso, e é necessário. Mas uma coisa é importante, que nós possamos não criticar uns aos outros, mas dentro do possível cada um possa fazer o mesmo. Quando não nos é possível o domingo, tiremos outro dia da semana. Claro, outro dia da semana, nem sempre esses dias são coincidentes com o dia em que haja culto, mas se haver aqui na área um culto nesse dia, mesmo que não seja, vamos procurar estar, amém? Vamos procurar estar nesse culto, vamos procurar também fazer a nossa parte, amém? Depois diz: o que compra o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não compra o Senhor não come e dá graças a Deus. Portanto, nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Amém? Que nós possamos, de alguma forma, avisar. Na verdade, ter também esta liberdade, não nos condenando uns aos outros, mas percebendo da nossa necessidade de pararmos e termos um tempo com Deus e também com a Igreja do Senhor, porque afinal são família espiritual. Achei interessante estas palavras de Billy Graham. Ele um dia disse assim, eu vou ler. Jesus falou sobre o boi, todos nós conhecemos quando Jesus falou sobre o boi que ia no buraco e eles estavam criticando de ajudar uma pessoa que estava enferma. Jesus curou num dia de sábado e Jesus perguntou: olha, qual de vocês não tem um boi que ia no buraco no sábado não vai tirar o boi do buraco? Vai fazê-lo, não é? E o Billy Graham dizia sobre este tema, disse assim: o problema é que se o boi cai todos os sábados. Há uma coisa, ou seja, agora a questão é esta: uma semana temos uma coisa, outra semana temos outra e nunca temos tempo para o Senhor. É. Há uma semana podemos ter um encontro familiar, uma viagem, um fim de semana especial, romântico, sei lá, não interessa. Vamos tirar, pronto, isso é uma coisa, um extra. Agora, se todos os fins de semana, uma semana foi à caça, outra semana foi à castanha, outra semana, não sei onde é que foi. Irmãos, há tempo para tudo debaixo do sol, amém? E nós temos que dar tempo para Deus, amém? Então, é interessante que Billy Graham dizia assim, então, se o boi cai todas as semanas, temos que nos livrar do boi. Bem, né? Se for o marido, não se livre do marido. Se for a mulher, não se livre da mulher. Né? Se for o filho, olha, tens que ficar esta semana, tens que ficar, passar a roupa a ferro. Não. Mas há filhos que são filhos e filhas que são os meninos e as meninas da mamã e as mamãs dos meninos e das meninas. Deixa estar a filha que eu vou ir cozinhar. Estão a estudar, né? Vai lá, passa a ferro, limpa o quarto, faz tudo e depois vem.
pronto, ok. Eles também têm que crescer, não é? Também têm que crescer e têm que ganhar maturidade. Que o Senhor nos possa ajudar. Amém? Irmãos, como eu disse, o domingo é um tempo, na verdade, de renovação espiritual, renovação também, em que devemos, na verdade, procurar estar com os nossos irmãos. E é interessante, esta comunhão com os irmãos é uma coisa que Deus se agrada. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E há 2000 anos esta parte, podemos dizer assim, que a cada domingo a igreja se reúne para celebrar, para se alegrar, na verdade, sobre a vitória da vida sobre a morte, da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se nós não gostamos de estar com os filhos de Deus na igreja, na casa de Deus, eu tenho muitas dúvidas, na verdade, se alguém que não gosta de estar com os irmãos na igreja, se terá capacidade de estar no céu, porque vai estar a eternidade com eles, não é? Então, é verdade que não somos perfeitos, não é? Lembra-se da Arca de Noé? As pessoas de escola unical lembram-se muito bem, os alunos todos já ouviram a história muitas e muitas vezes, é? Imagine quantos dias é que a Arca teve lá Foi mais 3, 4 meses, por aí. Agora veja aquele barco, né? Aquela arca, 4 meses. Tinha lá o elefante, enorme. Olhe só para... E vou já parar. Aqueles animaizinhos todos, né? Aquele tempo todo. Esgoto não havia, alguma coisa eles deviam de lançar ao mar, mas devia ter um belo cheirinho. Lá dentro daquele barco, né? Mas sabe, ninguém podia sair do barco, mesmo com aquele mau cheiro. Porquê? Porque fora do barco era morte. É verdade que aqui ninguém cheira mal. Nós não somos perfeitos, mas temos que nos amar uns aos outros, apesar das nossas diferenças. Amém? Não vai chegar a essa coisa do elefante, não. Mas, irmãos, vamos procurar o nosso melhor e ajudarmos uns aos outros. Somos família de Deus. Amém? Graças a Deus. Onde estiver 2 ou 3, disse Jesus, que Ele estaria no meio deles. Amém? E sempre que a igreja se reúne, Jesus faz questão que está no meio para nos abençoar. Amém? Será que nós estamos dando importância ao dia do Senhor? Temos procurado de alguma forma organizar a nossa agenda para termos tempo para servir a Deus, para estar um bocadinho mais tranquilo. Às vezes é o próprio pastor que é o culpado, né? Às vezes é a orgânica da igreja que faz com que alguns estejam muito subcarregados ao domingo. Mas vamos orar também. É um assunto para oração. Que Deus possa levantar. Amém? Uma das orações que Jesus mandou sempre a sua igreja fazer foi para que o Senhor levantasse obreiros para a sua seara, ceifeiros para a sua seara. Não tem que ser pastores a tempo inteiro, mas nas várias atividades, necessidades dentro da igreja, na orgânica da igreja, se todos, né, claro, tem que dar alguma prova de alguma maturidade espiritual, né? Mas se todos pudermos fazer um pouco, amém? Todos ficam satisfeitos de poder servir a Deus, amém? E também torna-se muito mais fácil para todos, na verdade, virem ao domingo. Na verdade, um já sabe, vai fazer aquilo, o outro vai fazer aquilo, mas viemos um bocadinho mais aliviados e disponíveis também, não só para dar, porque nós não teremos para dar se não recebermos. Nós não teremos para dar se não recebermos. Então não se esqueça, o domingo não é só para dar, o domingo também é para receber do Senhor. Nós precisamos receber do Senhor. Amém? Para poder-se também dar, servi-lo. Amém? Não são e no poder do Espírito Santo. Então fiquemos em pé e vamos pedir ao Senhor que nos possa ajudar. Amém? Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque até aqui nos tens ajudado, Senhor. Te louvamos, Senhor, que começaste uma boa obra na nossa vida e nos dás o privilégio, Senhor, de nós todos podermos também te servir, Senhor. É verdade que cada um que aqui está, Senhor, está num estágio, numa etapa, cada um diferente, uns mais à frente, outros mais atrás, mas todos estamos caminhando, todos estamos avançando, Senhor.
Ajuda-nos a continuar, Senhor. Que ninguém fique para trás, Senhor. Que ninguém fique, na verdade, sem te servir, mas que todos possam te servir, honrar e todos possam buscar a tua face, todos possam receber, Senhor, de ti, Senhor. E lembramos, Senhor, acima de tudo, Deus, que nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, ele foi, na verdade, criado pelo Senhor, à sua imagem, à sua semelhança. Senhor, enquanto aqui estamos, Senhor, é um corpo que é limitado, é um corpo que tem as suas limitações, tem o seu desgaste. Ajuda-nos, Senhor, também a cuidar do nosso corpo, Senhor, meu Deus, porque ele é teu, meu Deus. Oramos, Deus, para que nós possamos respeitar também o nosso corpo, mas também nunca deixar de dar prioridade a Ti, buscando em primeiro lugar, e sempre o Senhor terá, Senhor, renovação espiritual e física para dar ao seu povo. Abençoa cada vida, abençoa a Tua igreja, e que todos possamos seguir mais além, Senhor, e que a Tua obra possa crescer, o reino das trevas possa diminuir e o reino da luz possa aumentar. Pai amado, é no nome de Santo Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço. Amém. Podemos ficar sentados, vamos cantar um corinho, amém, e ao mesmo tempo vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas. Lá para casa vamos encerrar agora, dizer que no próximo domingo vamos estar juntos aqui em Vendas Novas às 17h30.